Bom, pessoal, boa noite a todos. Deixar essa aula gravada aí, né? Então, pessoal, vamos continuar aí sobre a parte de refrigeração e climatização residencial. Então, pessoal, vou continuar falando aí, iniciando o coração do processo aí de refrigeração, que é o compressor, né? Bom, o compressor, pessoal, esse compressor, principalmente esse hermético pequeno, como eu falei na aula passada, é muito tolerante com partidas, né? Então, quantas vezes a gente já viu aí geladeiras novas, né? Geradores novos aí, com problemas somente no compressor devido às quedas de energia, né? Problemas na concessionária, principalmente a nossa rede não é muito boa, muito estável. Então, eu falo que no estado de Goiás não é muito estável, então dá muito problema aí, pessoal. Principalmente com esses compressores herméticos que não são feitos para essas quedas de energia. O problema não é nem a queda de energia em si, mas o reestabelecimento da energia. Então, pensa toda vez que tenta ficar dando a partida. Essa partida, ela é muito severa para esses compressores, são muito sensíveis, eles não aguentam, eles não toleram grandes cargas de partida. Então, isso diminui muito a vida útil. Então, você vê casos mesmo. Tem casos que os aparelhos, assim, duram 20, 30 anos sem nenhum problema de compressor, né? Devido à robustez, né, ao bom cuidado, ou até, vamos dizer assim, um pouco fator sorte também, né? Ou a própria casa tem algum preparo com relação às quedas de energia, tem um DR próprio para o refrigerador, enfim, dos aparelhos elétricos, né? Isso ajuda bastante. Bom, além dessa questão da partida, a gente também tem outro problema, né? De forma que a gente sabe que não pode ter líquido ali, né? Não pode succionar líquido, né? Por questões óbvias aí. Então, um dos problemas é quantidade excessiva de fluido refrigerante, né? Adicionada, né? Tanto faz na reoperação ou no retrofit. Tem aquela velha máxima, se colocar mais fluido refrigerante, eu estou aumentando a eficiência, não necessariamente, pelo contrário, talvez você está diminuindo a eficiência, porque, só lembrar, se você aumenta a carga de refrigerante ali, coloca gramas a mais, além do tolerado, claro, tem uma faixa de tolerância ali que é permitido, uns gramas a mais ou a menos, que não prejudica o sistema e nem o compressor, mas se colocar aquele além, o que pode acontecer? Você está sobrecarregando o compressor e, além disso, você pode estar em algum momento tendo alguma parcela de líquido sendo succionado pelo compressor e aumento também de carga de refrigerante, você vai diminuir a troca térmica, principalmente do evaporador, onde acontece ali a troca de calor para climatizar o ambiente. Então, o excesso ali, não necessariamente você vai ter mais frio sendo gerado, talvez ao contrário. Você não consegue evaporar tudo e sempre vai ter uma parcela de líquido, ou seja, não vai fazer diferença aquela carga, talvez aquela carga que você colocou a mais não vai fazer a diferença que você queria. E além disso, o seu copo vai diminuir, você vai aumentar a pressão do sistema e você vai sobrecarregar o seu compressor. Então você vai dar problema em todos os componentes aí. Bom, e o retorno de fluido refrigerante também, pessoal, o que causa? Diluição excessiva, né, do óleo. Também a gente tem que lembrar ali que o meu compressor tem óleo lubrificante, então ele pode estar sendo diluído ali junto ao óleo e, por sua vez, roubando ali a função que era do óleo de fazer a lubrificação. E a formação de espuma, né, devido à vaporização do fluido no óleo lubrificante dentro do carro. Então, uma grande quantidade pode ser arrastada para a linha de descarga, ou seja, vai de contrabando ali para o sistema e vai desproteger, por assim dizer, o meu sistema. Não vou lubrificar. Então, vai gerar atrito, né? Vai gerar ali calor e desgaste prematuro. Bom, e além disso, pessoal, e, então, como eu falei, o retorno de fluido refrigerante também danifica as válvulas, né, de baixa e alta pressão e até da própria biela, né? A biela ali tem um esforço muito grande. Então, ou diminui a eficiência ou você também diminui drasticamente a vida útil. Bom, tem algumas formas, pessoal, de minimizar esses problemas de compressores de refrigerador assemelhado para aquecer o óleo lubrificante e proporcionar a evaporação do fluido líquido.
Então, utilizar o próprio calor do fluido refrigerante no condensador, né? Então, você pega ele quente a alta pressão, deriva ali uma parte ali do sistema para ele circular no cárter do compressor, para ele trocar calor, ou seja, pegar uma parte desse calor e conseguir aquecer para garantir que o fluido ali naquele ponto esteja em forma de vapor e uma resistência também em volta, para poder sempre garantir que ele esteja na forma de vapor. Outra solução também é fazer um acumulador de líquido, de forma que o líquido, ao invés de chegar já direto no compressor, ele passa por esse acumulador e, por fim, ele aí dê tempo dele se vaporizar para entrar no compressor. Boa noite aí, Elton. Tudo bom? Tá me ouvindo aí? Eu acho que os carros tinham até orímetro, né? Porque às vezes ele não... Bom, estava iniciando aqui, Elton já estava falando do compressor, né? Então tá bem no iniciozinho aí. Então eu vou falar agora os tipos de condicionadores de ar que a gente tem aí disponível, né, no mercado. Bom, o mais antigo que a gente tem aí, né, pessoal, é o condicionador aí, o de janela, né, o ar-condicionado de janela, né? Ele era um compacto, né? Então, tanto a unidade condensadora quanto a evaporadora e o compressor estão em um equipamento só, né? Então, vamos dizer assim, é compacto, porém ele tem um problema, somente de ruído e vibração, né? Visto que o motor gera vibração e como ele tem que ser instalado na parede, né? Aí você tem que quebrar a parede, fazer um alojamento certo ali para colocar ele, né? Então essa vibração passa para a parede e não só o ruído, mas a vibração pode ser sentida, né, em todo o ambiente, principalmente se o aparelho for mais velho e já não tiver com a manutenção em dia, né? A gente sente muito o ruído e a vibração, né? Justamente, né, por estar próximo ali, a gente está mais sujeito a ouvir esses ruídos. Aí nos anos 90, pessoal, veio o advento dos aparelhos do tipo split, né? Split em inglês é divisão, né? Dividido. Então fez a separação da unidade evaporadora e da condensadora. Então a condensadora carrega junto a si o compressor, e o evaporador é a parte, vamos dizer assim, mais silenciosa, que de fato faz a conversão ali, pega o ar quente e transforma ali, né, baixo sua temperatura, e o compressor e o condensador e o compressor fica do lado de fora. Então você tem uma certa distância, não passa vibração e nenhum ruído. Então, de certa forma, você tem algo mais silencioso. E hoje é os aparelhos mais difundidos no residencial, né? Principalmente em casas, né? Pequenos comércios, né? Onde não se precisa de tanto troca de calor assim. Bom, uma variação do split aí, aí a gente tem algumas variações do split, que aí a gente tem o high wall, o piso, teto e o cassete. O high wall é o mais utilizado na residência, né? Eles é de pequeno porte e eles são instalados próximos do teto. Aí tem que ter um pouco aí de bom senso na instalação desse tipo, porque a captação do ar quente é no seu topo, é no topo do aparelho. Então a gente não pode, por exemplo, instalar ele totalmente, né, vamos dizer assim, pregado no teto. Você vai prejudicar principalmente a captação do ar ali, do ar quente, né? Visto que é a captação, o que é? O ar frio, ele desce, né? Ele ser mais denso, ele desce. Então ele acaba empurrando o ar quente por convecção, né? Meu ar quente ele é menos denso, então sobe, vai. Então ele vai fazer essa circulação de ar. O meu ar quente vai subir e ser captado. Por ele passar ali por cima, troca o calor, né? Com o evaporador ali, e meu ar fica frio. Aí faz o ciclo. Então essa é a característica. Bom, a capacidade desse meu high wall pode variar então de 9.000 a 30.000 BTUs. Como eu falei, esse é o mais utilizado nas residências, né? Uma variação dele é o piso-teto. O piso-teto, ele pode ser instalado tanto no piso quanto no teto. Aí agora sim eu posso colocar ele no teto. Só porque a diferença dele para o high wall é a captação de ar. A captação do ar aqui vai ser por essas grelhas embaixo. Então, se eu colocar no teto aqui, ó, é uma
É uma captação já forçada, então eu utilizo ventiladores que geram um vácuo. E vai pegar esse ar quente, no qual ele vai passar pelo evaporador e vai jogar o ar frio. Vai ter o ciclo, porém, de uma forma mais forçada, já que a captação vai vir por baixo. Bom, já no piso, né, pessoal, vai liberar espaço, só que aqui é, ele vai gastar um pouco mais de energia, né, visto que agora ele vai forçar mais o ar frio vai ser jogado para cima, né, e o ar quente vai ser por baixo, então vai quase que ser um pouco forçado, não vai ser um movimento tão natural como deve ser, né? E ele tem maior capacidade, né, com relação aí ao raio alto. O outro que tem aí, pessoal, aí já é utilizado nas grandes residências, né, sobrados ali, esses casos de condomínio fechado, é a do cassete, né? Só que o cassete ali, ela fica embutida no forro. E geralmente é um sistema um pouco maior que são dutos, né? Então a gente precisa de dutos que vão, né? Aí vai passar por projetos, enfim, já a instalação vai implicar em um projeto mais robusto, mais complexo, né? Então, já vão ser dutos, aí já vai ter um projeto de dutagem, né? Já junto com o projeto de carga térmica, eu também vou ter um projeto de duto, né? Então, é perda de carga, enfim, né? Dimensionamentos de dutos e tudo mais aí que implica no projeto, né? Então, por isso, eles são um pouco mais caros, né? São mais caros. E é mais discreto, né? Visto que eles estão embutidos no teto, vamos dizer assim, eles se adequam ao ambiente, por assim dizer, se integram ao ambiente. Tem uns ali que fica quase mesmo ali o nível do forro, bem lisinho, você quase não vê. A gente tem os cassete 4 vias e de uma via também. Bom, esse aqui, pessoal, ele tem um pequeno problema. Por exemplo, aqui onde a gente está instalado, em Goiânia, aqui o prédio a gente tem desses aqui, ó, desses cassete 4 vias. Ele distribui bem o ar, ele tem só um porém, são essas diagonais aqui, ó. Então, se ele não for muito bem localizado, instalado, ele vai gerar esses pontos cegos. Aqui é o ponto de discórdia. Tem lugares aqui que pega bem no cucuruto, assim, né? Eu tô falando assim de um jeito bem grosseiro, vamos, e pega na cabeça, nas costas, bem na cara, porque tá bem no raio de ação. Mas tem pessoas aqui que sentem um calor imenso. O ar não tá funcionando, o ar tá fraco. Nem por isso, tem gente aqui que tá batendo queixo e outros aqui no calorão, porque é, é sempre nessas vias aqui, ó, por exemplo, essas 4 vias, as diagonais não tem, ó, vira uma espécie de ponto cego. É um pequeno problema desse tipo do cassete 4 vias. Ele tem uma grande capacidade frigorífica, vai de 18 a 60 mil. Só que ele tem esse problema, né? Ele vai gerar esse ponto cego. Então, quando instalar ele, pessoal, tem que pensar muito bem na distribuição de ar, né? Se vai ter pessoas nos pontos cegos, né? Tem que pensar nos pontos cegos do ambiente, que ele não atinge tudo da forma mais adequada. Bom, sobre os condensadores aí dos splits, pessoal, a gente vai ter duas configurações básicas. Ele pode ter a saída de ar para frente, nesse caso aqui, ou para cima. Vai depender da facilidade de dispersar o ar quente. Se aqui eu tenho uma grande área para poder dispersar esse ar quente, eu posso utilizar ele com a saída para frente. Se eu tiver um lugar que eu tenho restrição, principalmente na horizontal, eu coloco ele voltado para cima, com a frente para cima, né? Então, vai depender da minha aplicação aí. Bom, como é um modelo split, né, pessoal, eu preciso conectar, né? Então, eu vou ter a linha de sucção, né, ou a linha de alta pressão e a linha de baixa, né, que sai do condensador e vai para o evaporador, né? Então, a chamada linha de líquido, né, a linha de sucção e os cabos de alimentação elétrica. Então, cada uma dessas tubulações vai ter um dimensionamento diferente, vai ter espessuras distintas, e tem que ser realizado, né, pessoal, conforme especificação e recomendação do manual de fabricante. Então, como por exemplo, com relação à tubulação,
Você pode mudar, né, desde que seja recomendada ali pelo fabricante. O fabricante vai dar, por exemplo, ali orientações, como, por exemplo, transição ali da tubulação para de maior para de menor espessura, né, de menor diâmetro, como fazer as curvas, né, as curvaturas, né, dependendo do nível, né, então considerando que minha condensadora vai ficar um nível mais alto do que a minha evaporadora, eu tenho que fazer aquele sifãozinho. Se for o contrário, não tem necessidade, né. Utilizar o isolamento necessário, né, então, principalmente se for instalar, tem que ser resistente à intempérie, como sol e chuva. A distância máxima entre a unidade, tanto na vertical quanto na horizontal, e aumentar a bitola da tubulação em função da distância, né? Então, a gente sabe que para cada tantos metros a mais ali, além da carga a mais de gás, você também vai ter que aumentar a tubulação para poder compensar essa distância, visto que é a chamada perda de carga, porque o que é? É fluido escoando dentro de uma tubulação. Fluido escoando dentro de uma tubulação gera atrito. Ao gerar atrito, ela tem perda de carga, perda de pressão. Por exemplo, com relação à condensadora, a gente tem que observar algumas coisas, como por exemplo o nível, né? Visto que o compressor está ali, meu compressor ele não pode estar desnivelado, né? Não pode estar muito inclinado, deitado, nem pensar, né? Então a questão ali do nivelamento, vibração, né? Então instalar corretamente ali, principalmente com vibra-stop ali, amortecedores de vibração para evitar os ruídos e também vibração excessiva, até por causa do próprio condensador. Com relação também ao evaporador, também a questão do nivelamento, a distância, se for um high wall com relação ao teto, com a altura máxima, a altura mínima, enfim, todos esses cuidados aí, né? Se está em um local, por exemplo, frente ao mar, né? Próximo ali ao mar, onde tem presença de maresia, né? O que que eu posso fazer? A instalação ali para evitar ali a ação da maresia, que corrói, né, e aumenta a corrosão do meu sistema ali. Bom, então, pessoal, tomar um cuidado aí na questão da instalação, né, principalmente na questão estética e também na questão de troca de calor. Então, por exemplo, esses ar condicionados aqui, esses condensadores que estão instalados aqui, ó, provavelmente não, provavelmente não, eles são aqueles com saída para frente, ou seja, já vai ter de cara com a parede aqui, ou seja, já não vai trocar de forma eficiente o calor, né? Ou seja, não vai expulsar, até porque vai gerar aqui, ó, então a gente tem que pensar o ar ali, ele vai ficar se jogando aqui, então o ar quente ele vai ficar circulando, ou seja, tinha que se pensar uma forma de se dispersar esse calor, esse ar para fora, ou um exaustor, ou algo desse tipo. Então, esse ar-condicionado aqui, ó, normalmente eles vão ter uma vida útil reduzida e também o aumento de consumo, visto que aqui não vai atingir a questão da troca de calor correta, porque vai ficar calor aqui, ó, vai ficar, a não ser que tenha uma corrente de vento, uma corrente de ar muito boa para poder dispersar aqui, né, o calor que está sendo expulso pelo próprio condensador. Então, aqui tem que pensar nesse caso, né? Ou pensar se é assim, pensar então num sistema centralizado, ou utilizar um VRF, né? Onde você pode colocar todas as unidades condensadoras lá no topo, né? Do prédio. É um sistema mais caro, porém mais prático, né? Muito mais eficiente, né? Ele consumo de energia muito menor, né? Então, hoje pensando naquela questão de a gente vai até ver isso nas últimas UCs, e para, por exemplo, pegar aquela certificação verde, ou seja, uma construção verde do ponto de vista de eficiência energética. E muito desse fator vai para a conta do ar-condicionado. Então, é um ambiente que eu consigo utilizar o mínimo possível do ar-condicionado, e se utilizar ele
ele não vai gastar tanto, porque não vai ter necessidade de refrigerar tanto o ambiente, visto que o meu próprio sistema ali, o meu próprio prédio já ajuda para relação à refrigeração, a condicionamento do ar ali, ó. Então, uma área verde próxima, materiais que, por exemplo, retenham, como diz que não retenham tanto calor, consiga trocar o ar ali, fluxo de ar, para poder manter o ambiente mais arejado, sem necessidade do ar condicionado, por mais que o lugar esteja um lugar extremamente quente, como na nossa região centro-oeste. Então, depois eu vou mostrar isso para vocês aí nessa questão da eficiência energética, que é o chamado RAQC, que hoje as construtoras buscam muito essa certificação, né, a questão de eficiência energética a partir de ar-condicionado. Bom, então, pessoal, por exemplo, o split ele é indicado para instalações com baixa carga térmica, ou seja, pequenas residências, né, apartamentos. Quando essa carga ela é alta, a gente precisa então do estudo de viabilidade, que aí, por exemplo, a gente vê outras soluções. Por exemplo, como falei, um VRF, ou um sistema centralizado, um sistema mais robusto aí. Por exemplo, se tratando de um prédio, pode usar um sistema centralizado, né? A minha forma de fazer um controle é bem melhor, pode ser mais eficiente do que ficar fazendo instalações individuais, né? Fica caro ali para todo mundo, acaba todo mundo ficando no prejuízo. Sem falar a questão estética também, né? Ok, pessoal, eu falei um pouco também de carga térmica, não vou falar tanto aqui, vou só dar um apanhado geral. Então, como eu falei, até a norma 5858, ó, aqui tem os fatores, né? Mostrei aí para vocês. Ah, Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, né, pessoal, é a planta baixa, né, para a gente saber, por exemplo, a orientação, né, o que que é norte, sul, leste, oeste, que eu mostrei lá os fatores, né, de parede externa e interna, portas, né, que são as entradas ali, janelas, onde vai ter infiltração ali de radiação solar, e as características, né, então, por exemplo, quantos ocupantes, aparelhos, né, então, por exemplo, lâmpadas, computadores, se o ambiente está no solo ou não, né, diretamente sobre o solo, de que é feito o teto, né, o material de que é feito o meu teto. As paredes e janelas externas demais são internas e fazem fronteira com ambientes não climatizados, né? Então tem que ver aqui a fronteira se aqui é um ambiente climatizado ou não. Se aqui também pode ter anteparos ou não, né? Por exemplo, pode ter aqui uma área verde, né? Uma mata ou algo desse tipo, para evitar, né? Para, sei lá, vai absorver boa parte do meu radiação solar. Ajuda bastante, né? Então é algo que se leva em consideração também. Bom, então, pessoal, tem um calor aí que eu falei por insolação, não vou passar muito aqui. A gente já viu lá na situação de aprendizagem, né? Tem uns exemplos aí. Não vou me ater muito aqui para a gente ir para a parte, por exemplo, de reoperação, né? Então, por exemplo, o que que é a reoperação, né, pessoal? A reoperação é quando você, por exemplo, faz alguma intervenção, por exemplo, vazamento, ou você fez a limpeza. O que que é isso? É quando você precisa retirar a carga de gás, né? Retirar uma carga de gás para fazer uma limpeza, retirar a umidade e colocar a carga de gás de novo e vai reoperar, ou chamado retrofit também. E o que que você vai fazer? Você vai tirar ali um fluido refrigerante que já está em desuso, como por exemplo o E22, né? Que é os chamados CFCs, né? Retira, faz a limpeza, né? Faz a limpeza ali com nitrogênio, retira a umidade, usa a recolhedora, depois faz ali uma outra limpeza com vacuômetro, né, com vácuo e desidratação, depois faz a recarga com outro gás que seja parecido com aquele CFC, sem necessidade de fazer alterações drásticas, por exemplo, de compressor, posso utilizar o mesmo compressor e a mesma tubulação, sem que haja maiores problemas ali no meu sistema. Então, ter uma adaptação sem fazer, então, grandes alterações. Na verdade, não se faz alteração nenhuma, né? Então, ali você vê a compatibilidade de um gás para o outro para poder fazer chamado retrofit. E qual que é, então, o procedimento para uma reoperação?
Bom, verificar a gravidade da ocorrência, né? Verificar se não é algo severo demais a ponto de falar assim, de condenar mesmo o aparelho, né? Então pode ser um caso que não, só um novo aparelho, né? O caso contrário, você vê a gravidade e corrige aquilo que tem que ser corrigido. Bom, viu que não é nada grave, não precisa condenar o aparelho, então eu vou recolher o fluido refrigerante ou qualquer outro gás que esteja no equipamento, recolho o óleo lubrificante e se tratando, né, pessoal, de um compressor não hermético, né, aquele compressor que eu consiga retirar o óleo. O hermético eu não altero ele, eu não consigo retirar o óleo de um compressor fechado. Faço a limpeza dos componentes do circuito frigorífico, né, então utilizo nitrogênio, vácuo. Substituo os filtros, principalmente os secadores. Também substituo o componente defeituoso, né? Seja de uma tubulação furada, seja pode ser até a troca de um compressor por um novo, alguma coisa no condensador ou nos outros elementos. Faço também a pressurização do circuito frigorífico, né? Então coloquei tudo, faço a pressurização, faço teste de vazamento, depois eu evacuo, né? Retiro tudo de novo e desidrato o circuito frigorífico. Vai ter aí, pessoal, nesse livro e nos outros, uma limpeza com 141B. Né? Conversei com um professor aí, especialista, que também é de Goiânia, ele disse que o 141B também ele já está em desuso para fazer limpeza. Era bem utilizado, só que também está descobrindo que ele é agressivo para o meio ambiente, então já não utiliza. Então faz mesmo a limpeza com vácuo e nitrogênio. Não tem nenhum outro aí por enquanto que dá para fazer essa. O 141B era muito bom, principalmente para retirar a umidade e tirar particulado. Era um fluido refrigerante muito bom. Porém, percebeu-se que ele também é agressivo para o meio ambiente, né? Não tanto quanto os CFCs, mas também um certo nível de dano também ele gera. Então, por isso ele já entrou em desuso. Bom, fiz então a evacuação, vou mensurar o nível de vácuo, né? Vou quebrar o vácuo quando necessário. Então eu reevacuo e desidrato o meu ciclo frigorífico, não faço uma nova reevacuação, depois eu recarrego com fluido refrigerante e faço os testes de funcionamento, né? Então avalio minha linha de alta, avalio minha linha de baixa, né? Ver se está ali dentro daquilo que o fabricante já indica ali nos aparelhos, né? Tanto no condensador quanto no evaporador. E se tiver ok, né? Não tem oscilações de pressão, então tá tudo certo. Não tem nenhum tipo de vazamento, o meu aparelho está funcionando corretamente. Eu faço, retiro o equipamento, no caso, o meu manifold, né? Bom, quais são então essas gravidades de ocorrência, né, pessoal? Bom, quais são os procedimentos, né? Então, quais são os procedimentos que eu vou executar, né? E vou instalar um ar-condicionado. Então, eu tenho que saber, por exemplo, que a minha condensadora, a carga de fluido que tem está na condensadora. E minha evaporadora, ela está pressurizada com nitrogênio. Tem alguns casos aí que já relataram que não tem nada ali, né? Não tem nenhum tipo de gás, por exemplo, no evaporador. Por que se utiliza o nitrogênio? Para evitar qualquer tipo de entrada de particulado e também para evitar a umidade, né? Isso é só para uma questão de proteção. E esse nitrogênio ele tem que ser removido, né? Para não machucar também, para não evitar a mistura, né, com o fluido refrigerante. E pode ser o caso também que esse componente pode ter sido montado por outra pessoa, né? E essa pessoa, porventura, não se atentou, por exemplo, às recomendações iniciais do fabricante, não fez os procedimentos corretos. Aí o que pode acontecer? Pode ter algum problema. Aí você vai ter que olhar, ou né, deixou de fazer uma coisa ali, ou vamos dizer assim, até do ponto de vista de montagem óbvio, aí ele esqueceu de fazer. Pode ser por pressa, né, pessoal? Ou a pessoa. Ela pode ter uma ampla experiência, talvez não é um erro que ela fez assim de forma intencional. O problema é porque, à medida que você vai tendo experiência, né, pessoal, a gente ganha aquela chamada autoconfiança, né, e nunca ter aquela curiosidade de uma pessoa novata. Que a gente pega no pé assim, de quem está começando, o novato está fazendo tudo certinho. A gente tem que ter essa curiosidade de quem chegou, como diz, quem chegou ontem, ou
É aquela forma da pessoa que começa hoje e dá aquele frio na barriga, né, pessoal? Então você sempre tem que ficar ali, poxa, vamos ficar atento, né, a toda e qualquer coisa ali, fez o procedimento correto, vê e rever, mesmo que você perca ali alguns minutos, mas faz ali refaz os passos, vê, não, fiz tudo, fiz, não, deixei de fazer uma coisinha, não, vamos fazer aqui então de novo, para não dar problema, né, pessoal? Vista aí, né, que uma boa forma da gente fidelizar cliente aí é fazer aquele serviço honesto e correto, né, para você conseguir fidelizar aquele cliente. Bom, então no caso, pessoal, que a gente está em defeito aí, que estava em funcionamento e apresentou defeito, então é os problemas, né? Quais são os problemas, né? Os componentes que param de funcionar e não trazer qualquer complicação para o fluido refrigerante. Por exemplo, as válvulas. Compressores que queimam, né? Então a situação em que o compressor queima o enrolamento elétrico, pode ser de forma gradual ou de uma vez, e contamina então o fluido refrigerante e o óleo lubrificante. Então é necessária a limpeza de cada componente remanescente e a substituição daquele que foi danificado, além do lubrificante e do fluido refrigerante. Aí que considerando mais uma vez, né, pessoal, o compressor que a gente consegue abrir, se for hermético não dá, você tem que substituir tudo. Nesse caso, quando é hermético, como é que eu vou saber? Você vai fazer alguns testes nele ali, né, principalmente elétrico, para saber se o compressor está ou não em condições. Se não, é fazer a substituição mesmo. Bom, situações acidentais, o que são essas situações, pessoal? Elas são ocasionadas ou não pelos usuários, né? Então, pode ser a quebra parcial até a ruptura da tubulação, né? Então, vê um colapso. Aí, com isso, você perde fluido refrigerante. Então, é facilmente resolvido, né? Com intervenção logo após o acidente. Ou você só percebe que está tendo algum problema quando já não está funcionando mais, né? Você vê, não, o ar-condicionado já não estava funcionando mais, mas ó, depois de não sei quanto tempo que ele pifou mesmo. Aí já você vê lá o estrago, já está tudo. Né? Claro, o pessoal como leigo não vai conseguir detectar, como a gente consegue aqui. Mas, ó, e teve um vazamento ali, sei lá, um furo, um buraquinho de nada ali, mas que foi todo o gás refrigerante e vai ter que refazer, né? No caso ali, fazer uma emenda, fazer a reoperação, enfim, fazer todo o procedimento ali para reoperação. E dependendo, né, pessoal, do reparo, se ele ficar até mais caro do equipamento novo, então é quando você condena ele vira uma sucata. Geralmente, pessoal, isso ocorre principalmente no compressor. Então, vamos supor ali um ar-condicionado high-wall, mais ou menos em torno ali de uns 2.800, 3.000, 3.000 reais. Então, uma boa parte ali do valor é o compressor. Então, a boa parte do valor ali é o próprio compressor, que ele dá esse problema. Então, o compressor, se você condena ele, é melhor comprar um novo, né? Para um novo aparelho. E outra questão, né, pessoal, é a reoperação deficiente. Como falei, pode ser um procedimento que deixou de ser feito ou foi feito da forma incorreta, né, e pode dar uma reoperação aí, ou seja, volta a funcionar, mas não como antes. Aí não tem a mesma eficiência. Pode ter algum problema de ruído, vibração excessiva, né? Pode ser feito alguma coisa errada aí. Ou utilizar uma espessura de tubulação que não é a correta. Bom, então, pessoal, fazer o recolhimento também, né? Recolhimento do fluido refrigerante, outro gás que esteja no equipamento, no caso do equipamento novo, que a evaporadora ela carrega nitrogênio, né? Então você libera ele para a atmosfera. Nitrogênio a gente sabe que não tem problema, não. Nitrogênio ele é inerte, visto que o nosso ar aí, né? 78% da composição dele é de nitrogênio, então é um gás inerte, ele não gera nenhuma reação, né? Agora, se ele não, agora se é o gás mesmo, o fluido refrigerante normal, eu tenho que utilizar os equipamentos adequados, no caso é uma recolhedora, né? E recolher ele para o cilindro correto, né? E o cilindro correto do próprio fluido, né, pessoal? Não, nunca fazer, por exemplo, pegar um fluido e colocar, por exemplo, num cilindro de um outro fluido. Além de você pode gerar ali e aquele cilindro não é próprio para aquele fluido, porque ele tem características físico-químicas distintas.
né? Então, são características diferentes e o certo é no seu recipiente, no seu respectivo recipiente. Então, está recolhendo o R22, um cilindro para R22, R410 para um R410 e assim por diante. Bom, a questão do óleo lubrificante, né? Mais uma vez falando aí se é um compressor semi-hermético ou aberto, né? Por exemplo, se o meu fluido refrigerante, por exemplo, o meu óleo lubrificante do compressor, ele pode ter perdido características importantes, como por exemplo, viscosidade, por estar trabalhando, por exemplo, em uma temperatura acima do considerado ali ideal de trabalho. A gente sabe que a temperatura, ela influi diretamente na viscosidade. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a viscosidade do meu óleo. E, por consequência, ele perde seu poder de lubrificação. Então, não lubrifica adequadamente. Bom, e além disso também pode ter particulados, né? Que isso misturado ali no componente mecânico, você vai prejudicar a câmara de compressão ali. Bom, e o descarte desse óleo também tem que ser feito com cuidado, né? Não pode ser também descartado no ambiente diretamente, então colocar em tambores especiais e enviado para coleta, que faz a destinação correta. Bom, aqui, pessoal, está justamente falando da limpeza do circuito frigorífico. Eu falei que uso o R141B, né? O R141B ele tem uma boa propriedade desengraxante, né? Então ele retira resíduo de carbonização, principalmente onde tem um compressor ali, indícios de carbonização ele retira graxa do fluido, né? Então, tomar cuidado principalmente para não retirar o óleo lubrificante, né, do compressor. Só que ele viu que o R141B perceberam que ele é agressivo para o meio ambiente, então já não se utiliza mais, né? Então é o vácuo e o nitrogênio para fazer a limpeza. Fazer substituição de filtro, né, pessoal? Principalmente aí os secadores, né? Então, principalmente os secadores aí, né? Bom, o secador, pessoal, esse filtro, ele tem um elemento higroscópico, né? Como a sílica gel, que a gente vê ali nas tampas de remédios, né? Efervescentes, que é aquele parece um plástico, né? Ele é justamente para reter umidade no circuito frigorífico e para reter umidade qualquer, aquilo que eu preciso manter a umidade controlada. Então, ele atrai muita umidade. Então, quando ele é exposto, eu preciso fazer a substituição independente, né? É um secador, é um filtro até relativamente barato aí. Então, ele ficou exposto, já substitui, né? Principalmente ali para evitar qualquer problema, né, dele se entupir, né? Se entupir e ficar com excesso de saturação, ou seja, excede a saturação, ele fica com presença de umidade, né? Bom, então, pessoal, é, bom, então substituir os meus defeitos, ou substituir ali, né, os componentes defeituosos, substituir e as conexões devidamente soldadas ali, né? Então a gente precisa pressurizar, colocar o sistema com a pressão de antes, para verificar se vai ocorrer queda de pressão, né? Então a gente mantém ali, né? Claro, o manual do fabricante, pessoal, fala, você tem que manter a pressão lá por 5 horas, o vácuo por 10 horas. A gente sabe que é quase que inviável, né? Então a gente curta um pouco mais o tempo já, né? Meio que já extrapolando que tá tudo certo. Cara, a gente não vai levar a ferro e fogo ali como o manual está falando, até porque não tem tempo, né? Até porque, por exemplo, se você ganha por produtividade, né? Você como autônomo ganha produtividade por serviço, então você tem que fazer mais serviço e menos tempo para ganhar mais, né? Então, isso é uma conta básica que a gente faz. Então, se você ficar preso a um só cliente, ou no caso, você, de certa forma, está perdendo ali o seu dinheiro. Então, você faz uma extrapolação já considerando tudo certo, né? Então, pressuriza, né? Utiliza ali então os manômetros, né, para verificar se está tudo certo, né? Então, ali a gente tem um manômetro, né? O Bourbon é o mais utilizado. A gente tem os manifolds digitais, né? Esse aqui é o clássico, né? O manifold analógico, né? E
Durante o teste de pressurização, pessoal, a gente tem que ver principalmente a questão da queda de pressão, né? Ver se está tendo nem tanto oscilação. Oscilação ali pode ter. O que não pode ter é aquela queda meio contínua, né? O ponteiro você vai vendo que ele está. Se está tendo uma queda ali, quer dizer que está tendo vazamento em algum lugar. Tem que ver se ao longo da tubulação, nas conexões, provavelmente nas válvulas de serviço ali. E esse teste, pessoal, nunca fazer, por exemplo, com um fluido inflamável, né? Em hipótese nenhuma. Então, utilizar algo inerte, como por exemplo, utilizar ali uma água e sabão, né, para fazer uma espuma ali na esponja, verificar que ali você vê a bolha, dá para você saber se tem vazamento ou não, mas nunca utilizar algo inflamável, até por questão mesmo de segurança. Bom, e sobre a evacuação e desidratação, né, pessoal? Bom, então o ar que está na atmosfera, ele tende a entrar naturalmente na tubulação, né? E a gente sabe que o ar, né, o ar ele tem próprio ar ali, né? E vapor de água, tem a umidade que vem junto, né? E a gente sabe que a composição do ar é 78% nitrogênio, 21% oxigênio e 1 gases nobres. Então, ó, isso aqui é o preocupante, porque o oxigênio ele é reativo, né? Então também é um problema a ser pensado, uma vez que o oxigênio ele gera problema, né? E além disso, a gente tem o chamado também os gases incondensáveis, que é o ar seco, né? Então, por ele não ser incondensável, né? Então ele não evapora e nem absorve calor, ou seja, é justamente o que eu preciso, né? Fazer a mudança de estado, porque a mudança de estado de, por exemplo, de líquido para vapor e de vapor para líquido é a maior parcela para eu poder fazer a troca de calor. Então, para climatizar o ambiente e jogar o calor para fora, né? Então, esses gases incondensáveis na mistura ali, ele vai contribuir, na verdade, para nada. Ele vai ser realmente inútil para essa questão da troca de calor, né? E isso vai implicar, então, aumento do esforço compressor, vai gastar mais energia. O meu sistema fica com a eficiência comprometida. Então, para isso, pessoal, eu preciso evacuar. Então, eu preciso evacuar o meu sistema, não só para tirar esses gases incondensáveis, para tirar a umidade, para tirar particulado. Então, tudo aquilo que não vamos dizer, tudo aquilo que vem de contrabando no meu sistema. Eu tenho que ter único e exclusivamente um fluido refrigerante, para ele poder ter sua melhor eficácia ali no meu ciclo, né? Então, por exemplo, quando eu uso a bomba de vácuo, vai ter remoção de massa gasosa, né? Então, o vácuo vai forçar ali, principalmente esses gases incondensáveis, a ir para fora do sistema. Bom, e pessoal, a pressão ali, é o vácuo, né? Na verdade, o vácuo que a gente tem que gerar ali é bem pequenininho. Não é grande, não. Até porque se eu fizer uma pressão negativa muito grande, o que que gera? Gera aquela explosão ao contrário, né? A famosa implosão, né? Então, é aquela explosão que é de dentro para fora, né? Então, ele faz esmagar, né? Não expande ali, encolhe, né? Por assim dizer. Bom, então aí, pessoal, a gente utiliza aí o manifold, né? Então, o manifold de baixo e de alta, né? Então ele vai relacionar duas grandezas, que é a temperatura e pressão, tanto na linha de baixo quanto na linha de alta, né? Bom, que pessoal, o vácuo então que a gente é, vai gerar tem que ser um vácuo próprio, né? No caso ali é 500, em torno de 500 milibar ali, microbar. É um vácuo bem pequeno, mas já é suficiente para poder retirar ali, certo? Então, como está falando aqui, não é só ligar a bomba de vácuo e vai retirar tudo, não. Então, preciso de ter o vácuo, né, a quantidade de vácuo correto para poder retirar esse ar. Que aí, no próprio movimento ali, você vê, você enxerga que tá retirando ali, você vê umidade saindo, você vê até um pouco de particulado saindo também. Então, você vê ali na bomba de vácuo ele realmente sendo efetivo, tendo a eficácia correta, você regulando
o vácuo, né, correto ali para o sistema. Claro, isso aqui vai variar de fabricante para fabricante, vai girar em torno ali dos 500 milibar ali, é bem uma pressão bem pequena mesmo, um vácuo bem pequeno, não é um vácuo grande. Como eu falei, se for muito alto, você vai gerar uma implosão. Ok, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês aí hoje aí. Alguém tem alguma dúvida, questionamento sobre as atividades? Algo a falar? Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Emerson. Nesse projeto de climatização, por exemplo, residencial, eu fui chamado para fazer um projeto. Eu vou usar aquela NBR que você falou, a 5858? Você pode utilizar ela, Emerson. Eu tenho uma nova aqui. Deixa eu só ver. Deixa eu procurar para você aqui. Eu tenho ela aqui. Só um minutinho. É, vou procurar aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela. Eu achei ela um pouco antiga, né? De 83. Ela é de 83. Assim, tem uma nova que é para split. Ela é própria para split. Ela vai ter algumas coisas a mais. Você vai instalar split? Ela é específica para split, essa que você tem? Isso, essa aqui ela é específica para split. Deixa eu só ver se eu acho ela aqui. Eu acho que eu só dar uma. Só tem que achar aqui aonde eu coloquei ela. Deixa eu ver se eu. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deixa eu ver se é essa daqui. Aqui, ó. É, sim, eu tenho acesso a essa norma aqui, Emerson, mas só porque eu tenho o acesso do Senai. Mas está vendo Sim. aqui, ó? É essa norma aqui, ó, 16.655, ó. Tá vendo? Instalação de sistemas residenciais, split compacto parte 3, ó. Método de cálculo de carga térmica residencial. Tá vendo? Aí, aqui ele tem as considerações, ó. Essa norma aqui, ela é de 2019, então ela já é Aham. bem recente. 16.655. Isso, 16.655. Ela tem três partes. Ela tem a parte um, 2 e 3. Essa aqui é a parte 3, ó. Então, aqui é para a parte 3 já fala da carga térmica. Deixa eu ver só a outra aqui. Acho que a outra tem mais uma parte aqui. Deixa eu só ver essa daqui. Emenda 1. Cara, na verdade é tudo enjoado esses arquivos da. Eu acho que é a. Tá, essa aqui é a. Acho que essa aqui é a segunda edição. Acho que essa emenda é tipo uma atualização. É, bom, mostrando aqui, Emerson. Sim. É, bom, aí que ele considera lá? Ele considera algumas alterações, por exemplo, temperatura interna de referência para inverno, para verão, e de algumas cidades também, ó, por inverno. Então, por exemplo, Belém tem algumas referências também. Aí a gente vai ter lá no final algumas cidades também. Aí o que, ó, ele vai levar em consideração a renovação e infiltração de ar, então ele vai ter o volume de ar infiltrado. Isso aqui vai depender, você tem que ter uma noção de tantos metros cúbicos de ar que vai inovar. Isso aqui é dado pelo aparelho, dependendo, você pode dar um chute inicial com um aparelho tal ali, sei lá, de 12.000 BTUs. Ao pegar um aparelho, ele te dá uma vazão de ar. Você pode utilizar aí como base.
Aí, ó, cálculo de carga de ar externa, você tem que pegar o calor sensível, calor total, calor latente. Então, ele vamos dizer assim, ele é um pouco mais complexo, ele leva mais coisas ali a se considerar. Vendo a diferença de temperatura para carga de refrigeração. Então, ele é mais, vamos dizer assim, fator de ganho de calor. Então, vamos dizer assim, Voltada mais para engenheiro, né? ela é mais, não é nem tanto para engenheiro, Emerson, ela é mais, vamos dizer assim, mais completa, ela leva muito mais detalhes em consideração. Não que aquela lá de 83 esteja errada, mas ela faz uma aproximação com fatores aqui. Aqui ela leva menos fatores, você precisa de mais elementos, como por exemplo, tá vendo? Potência de iluminação, área de piso, tá vendo? A potência instalada específica, você precisa de mais dados. Se você não Aham. tiver todos esses dados em mãos, você vai ter que começar a fazer consideração e fazer aproximação, aí utilizar fator. Por isso que aquela norma ainda é muito utilizada. E se você for ver mesmo, até aqueles sites que eu acho que eu já mostrei para você, igual a Frigelar, as outras ali, que faz o cálculo, elas ainda Sim. são mais simplificadas ainda. Ela faz alguns fatores, ela cria alguns fatores para aproximar esses cálculos. Aqui fica um pouco mais exato. Tá vendo? Faz até um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, cidade de São Paulo, um ambiente de sala de estar, ó. Ele mostra aqui o ambiente, como é que é, ó. Janela com vidro simples, 10 metros, ó. Aí aqui fala que é ambiente com ar-condicionado, ambiente não condicionado, face noroeste, tá vendo? Ele já, aí já faz algumas considerações, ó. Então, parede externa, vê tabela 5, aí tem que olhar a tabela 5. Aqui ele dá um exemplo, Aham. certo? Essa aqui é a norma. É, eu não disponibilizei lá, pessoal, porque ele dá essa marca aqui, ó. Então, qualquer coisa aqui pode dar problema aqui, para mim, principalmente para o Senai, né? Por fazer distribuição. A BNT, né? E ainda eu estou utilizando ainda de um colega aqui que trabalhou aqui conosco, aqui, que é o Teófilo, né? Então, é um pouquinho complicado essa questão aí. Mas tem essa norma, se estiver disponibilizado aí. Aquela Mas assim, apostila do Senai, que está online nesse módulo, não tem como liberar ela para impressão? é justamente por questão de direito autoral, Emerson. Ah, É, esse. era disponibilizado. A gente tinha até versão física dessas apostilas, mas o que aconteceu? O pessoal começou a usar de má fé, aí começou até a vender essas apostilas, por exemplo, no Mercado Livre. A gente chegou a ver essas versões no Mercado Livre, pessoas vendendo, sendo que era para elas mesmas, né? Sim. Tanto a física quanto essas digitais. Então, teve essa proteção mesmo por questão do direito autoral. Infelizmente, não tem como. Só consegue acessar elas online, não consegue acessar offline. É, tem um. Eu, antes tinha um aplicativo que ele não está funcionando. Inclusive, eu já até mandei reclamação para o pessoal do Departamento Nacional, que é o aplicativo Estante Virtual Meu Senai. Esse aplicativo indicava para os alunos, só que está dando um problema. Um aluno de refrigeração daqui de Goiânia, ele falou que não tá tendo acesso mais aos livros. Então, eu até recorri ao pessoal do suporte lá do Departamento Nacional para ver o que está acontecendo, né? Que é um aplicativo muito bom, ele dá acesso a todos os livros do portfólio do Senai. Você pode ter Aham. acesso até de forma gratuita, é só usar o aplicativo, faz o cadastro, né? Faz ali um login, uma senha, você tem acesso a todos os livros do portfólio, né? Não só do curso que você está fazendo, mas de outros também. Você pode ter um acesso livre ali. É bem, bem interessante. Só que não sei o que aconteceu, o aplicativo não funcionou, não deram a devida manutenção dele, e aí tá com esse probleminha. Mas tem uma outra forma, depois eu quero mostrar para vocês. Eu acho que na próxima aula eu consigo mostrar uma outra alternativa para vocês terem acesso ao livro. Também de forma online, né? Que aí realmente é garantindo questões dos direitos autorais, infelizmente. Consegui te responder, Emerson? Gente, Sim, conseguiu sim. A minha dúvida era essa norma muito antiga, né?
Se ela estava mas valendo ainda. assim, eu até conversei já com outros colegas, é uma norma que realmente é antiga, mas ela ainda é muito utilizada, o pessoal usa bastante para ela ser um pouco mais simplificada, porque eu te mostrei aqui, essa norma, ela é bem mais, você precisa de muito mais dados ali, muito mais conhecimento daquilo que você quer fazer o projeto, né? Sim, Certo? Mais alguém, certo. pessoal? Dúvidas, questionamentos? Bom, pessoal, então vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha então alguma dúvida, algum questionamento, pode me procurar aí na plataforma, aí no WhatsApp também, vocês têm meu contato aí. Fique atento aos prazos aí das entregas aí. Essa você vai finalizar no dia 8, certo? Então, gente, mais 2 semanas aí. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. As outras vocês também estão abertas, caso alguém esteja devendo também, está lá disponível para fazer as entregas. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Vou desejar a todos aí uma boa noite. Ok, pessoal? Fiquem então todos com Deus aí. Até a próxima. Valeu, boa noite. Tchau, tchau aí, pessoal. Valeu.